Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. E olha só que vergonha, eu fui entrar aqui na live e por algum motivo, não sei, não estava conseguindo entrar ao vivo aqui para falar com vocês. Não sei o que aconteceu, tipo, eu apertava para entrar ao vivo e ficava uma bolinha. Mas enfim. Enfim, pessoal, tipo, acho que eu me atrapalhei um pouco, né? Faz tempo que eu não faço live, então eu fiquei meio atrapalhado ou mudou alguma coisa, eu tive que reiniciar. Mas cá estou, né? Hoje a live é para falar de um assunto bem interessante sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que foi agora em setembro, e a gente vai falar a data, vou deixar para a nossa convidada falar. E a nossa convidada quem é? É a doutora Ludmila, que já entrou aqui, já está aqui, daqui a pouco eu vou chamá-la. A doutora Ludmila, para quem não conhece, ela é advogada, especialista em Direito Civil e Processual. Ela é membro da Comissão de Direito Civil e Processual Civil da Associação Brasileira de Advogados e membro da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB de Mato Grosso. Então, olha só, nossa convidada hoje é de outro estado, né? Então, eu vou chamá-la aqui para participar junto com a gente. Mas primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês, que vocês fiquem aqui até o final da live. Vão dando coraçãozinho aí para nossa live ficar salva no IGTV. E quem quiser mandar pergunta, pode mandar, que a doutora Ludmila e eu vamos responder, tá bom? Vou chamar aqui a nossa convidada. Fiquem aí conosco até o final da nossa live. Só um minuto que eu vou chamá-la. Pronto. Tô todo atrapalhado hoje, gente. Eu fui chamar a doutora Ludmila, quase coloquei um filtro aqui na minha cara. Aqui, doutora Ludmila, boa noite, tudo bem? Vou colocar aqui um efeito. Olá, boa noite, tudo Boa ótimo? noite. Eu tenho medo de colocar esses efeitos e ficar uma coisa meio estranha. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Eu acho que eu consigo colocar o do Vida de Advogado, ó. Eu coloquei, tá vendo? Olha, Vida de gostei. Advogado. Ficou aqui em cima da minha cabeça. O Ficou Lucas, ótimo. o Lucas que fez esse efeito para mim. Mas boa noite, obrigada aí pela sua participação, né? Por ter aceito o convite. Desculpa pelo meu pequeno atraso no começo, mas o meu Instagram ele estava com algum problema porque eu apertava para entrar ao vivo, ele pegava e mudava de tela. Eu tive que fechar ele e abrir de novo. Então, por isso que eu dei uma atrasada. Mas Fica tranquilo, eu já falei um isso pouquinho. acontece. Normal. Ainda mais para mim que eu fazia live toda semana e esse mês aqui eu não fiz toda semana, dei uma espaçada. Mas espero que a doutora esteja bem, muito calor aí em Cuiabá. Muito calor aqui em Cuiabá. Estamos aqui vivendo um forno, né? Ainda mais com essas queimadas, com o tempo seco. Nós temos que ligar aí o umidificador o tempo todo para tentar aí, né, não sofrer tanto com esse calor. Mas vamos levando, né? Trabalhando, continuando aí. A gente, aqui em Cuiabá sempre foi quente, né? Mas hoje eu acho que por conta das queimadas, que teve um número maior aí, tiveram, né, uns números maiores aí de queimadas aí, eu acho que contribuiu ainda mais para o calor aqui na cidade. Aqui em Itu tá igualzinho. Tipo, ficou bem Sim. quente e amanhã a previsão do tempo aqui é de chegar a 39 graus. Olha, Eu já estava quase bem, mudando o cenário. Eu vou fazer essa live na piscina, tipo, live na piscina com o Dr. Jimenez. Porque, olha, tá demais. Eu tô com janela aberta. Só não liguei o ventilador para não fazer, para não dar problema aqui na filmagem. Mas vamos lá. Se apresente para o pessoal, né? Pode se apresentar para o pessoal que está aí acompanhando a live. Fique à vontade. boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aí nos assistindo, nos prestigiando aí com a live. Sou Ludmila Guimarães, sou aqui da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Faço parte, eu sou membro da Comissão de Direito Civil e Processo Civil da Associação Brasileira de Advogados, tá? Também faço parte como membro da Comissão de Acompanhamento Legislativo aqui da OAB Mato Grosso.
Atuo, né, no direito do consumidor, tenho pós-graduação, especialização em direito civil e processual civil, com ênfase em empreendedorismo jurídico. Eu vi que o doutor tem algumas postagens bem bacanas aí, levando aí o dia a dia do advogado, envolve também essa questão de empreendedorismo em algumas postagens do doutor que eu venho acompanhando aí. Achei interessante, porque quando eu comecei a seguir, foi por identificar na sua página o meu dia a dia, né, doutor? Então, achei, assim, eu acho que bacana que o senhor vem, né, você, sei lá, vem, uma coisa mais íntima. Pode me chamar de você. E Você, não faço questão do doutor também, tá? Pode. imagina, do que o doutor aí vem nos trazendo, né? E falar de consumidor é uma honra para mim, que atuo na área de direito do consumidor, não especificamente só em consumidor, assim como em direito civil, né? Mas o consumidor foi uma área que eu escolhi como um nicho no Instagram. Falei assim, eu preciso me identificar dentro do Instagram, assim como o doutor, ele se identificou dentro do Instagram aí como vida de advogado, contando o dia a dia, trazendo algumas questões aí que vem acontecendo conosco, nós advogados aí, e eu quis também me identificar, falei, eu quero me identificar no Instagram, comecei o Instagram em 2016, mas com um perfil pessoal, né? E de um tempo para cá, quando veio a pandemia, foi decretado lockdown, né? Teve decretos aí municipais, depois tiveram decretos estaduais, e eu precisava investir em redes sociais também, né? Então, eu falei, por que não o direito do consumidor? É uma área que eu tenho afinidade e vou levar isso para o Instagram. E assim, eu comecei em março, quando deu início aí, praticamente a pandemia aqui em Mato Grosso, em março, nós já estávamos fechando o comércio, fechando o escritório. Eu falei, pronto, vou correr para o Instagram. E foi aí que eu comecei a investir em direito do consumidor. E deu super certo, está dando super certo, porque assim, eu iniciei lá, tinha em média lá 200 seguidores. Hoje eu já tenho em média, com 6 meses aí, já estou com uns 4.000 seguidores. Olha, que bacana. Eu acho que as pessoas que estão me seguindo, elas estão identificando, né, o que elas procuram no direito do consumidor. Eu acho que isso aí está valendo para vários advogados. Eu venho acompanhando páginas aí excelentes, doutor. Eu fiz o contrário, né? Se eu estiver falando muito, faz uma piscada assim que eu já Não, dou uma parada. Eu fiz o contrário. Eu comecei com vida de advogado, falando do dia a dia como advogado, e agora, atualmente, eu estou me dedicando, não deixei o vida de advogado de lado, mas eu estou me dedicando também à página do meu escritório particular, né? Eu tenho meu escritório, então estou fazendo umas postagens para lá também. Mas vamos entrar aqui, a gente vai, para o pessoal entender, eu dividi essa live em 3 partes, né? A primeira parte é para a doutora Ludmila falar um pouquinho sobre ela. Então, eu queria saber quais foram os motivos que a levaram a escolher o curso de Direito, né? E se tem algum advogado, já vou emendar uma pergunta na outra. E se tem algum advogado na sua família ou se a doutora é a primeira? Não. Primeiro eu comecei a faculdade de administração lá em 2007 e comecei o primeiro curso, o primeiro semestre, segundo semestre de administração e eu falei, não, agora eu acho que não é administração que eu penso em atuar, né? Eu quero atuar em direito. Então, foi aí que eu tranquei o curso de administração, indo para o 3º semestre. Perguntaram se eu queria aproveitar alguma matéria. Eu falei que não, queria começar do zero. Então, foi aí que eu comecei a me identificar com o direito constitucional. Então, eu era apaixonada pelo direito constitucional. Tem, sim, advogados na família. A minha prima, Ana Cláudia, ela acabou de entrar. Oi, Thay, boa noite. Ana Cláudia, Marcos Paulo também, advogado. Ana Cláudia, Marcos Paulo. Tem alguns outros advogados aí, se eu fosse citar, tem vários, nós somos praticamente, assim, se for contar da família, nós somos em média uns 7 advogados. Então, assim, eu não sou a primeira. A minha irmã também cursa, ou faz o curso de Direito, está no 8º semestre, né? Então, um foi se identificando com o outro, né? Maravilha. E você, ou a doutora, se especializou em Direito do Consumidor, né? Conta um pouquinho para... Eu me especializei em Direito Civil e Processual Civil, com ênfase em empreendedorismo jurídico. Então, assim, foi uma pós que eu concluí com a pandemia que me ajudou, até porque eu me dediquei muito mais nesse período, fiz todo o curso completo, assisti todas as aulas, e eu faço uma especialização em Direito do Consumidor.
né? Foi E, aí que eu comecei a me identificar e estou fazendo agora. e por que você escolheu essa matéria em específico, direito do consumidor, para se dedicar mais na sua página, para fazer o empreendedorismo jurídico nas redes sociais? Por que você escolheu o direito do consumidor? Você sempre Então, gostou dessa matéria? sim, sim. Inclusive, um dos primeiros processos que eu atuei quando eu formei, na verdade, eu formei em 2013, fiquei parada um tempo, voltei, fiz o exame da ordem, passei, tem 2 anos e meio que eu advogo, e o meu primeiro processo foi em direito do consumidor. Então, foi assim, na verdade, não foi um processo, foi um procedimento administrativo lá, de ligação ao saque, então foi aí que eu comecei a me identificar. Eu tinha um cliente para acompanhar que queria ingressar com uma ação judicial, e foi aí que eu analisei a documentação e falei, pera, não vamos chegar a nenhum ponto com esse processo, até porque não vai ter um dano moral aqui. Então foi aí que eu comecei a gostar mais do direito do consumidor. E pensei, por que não levar o direito do consumidor para o Instagram? Por questão de afinidade, né? Por gostar da matéria, por me identificar. Então, por isso, o direito do consumidor foi essencial, está sendo, né? Para mim, principalmente aqui. E, assim, a doutora falou que passou na OAB fazem 2 anos que começou a advogar. Então, Isso, podemos dizer que ainda está no início, né, de carreira. sim, Como está sendo esse início de carreira e quais são as maiores dificuldades que você enfrenta na prática? isso. Na prática, tem muitos clientes que chegam até nós, como jovens advogados, aí por indicações, né? Tem grandes escritórios que precisam contratar um advogado, eles acabam não nos contratando por ser jovens advogados, fazer parte, né, da advocacia jovem, e acabam contratando aqueles advogados que eles consideram ser mais experientes, né? Isso faz com que nós também percamos clientes, porque, que nem eu falo, nós advogados aí, advogando no início da carreira, nós dependemos muito de indicações, né? Por isso, a tendência é fazer um bom trabalho, desde o atendimento, desde o andamento processual. Então, aquele cliente que você atendeu e teve um resultado bom, ou você foi satisfatório, de repente, ele vai acabar te indicando. Então, é isso que acontece no direito do consumidor. Um cliente que passou com um problema com uma determinada empresa e foi resolvido ou não, independentemente do que foi o resultado final, ele vai acabar te indicando, né? Então, o começo da carreira aí é um pouco diferente, é um pouco complicado, porque você vai ter que fazer sua própria clientela, né? Então, você é a sua marca, você é o seu marketing, você tem que investir no seu pessoal, né, no seu lado pessoal e profissional. Então, você vai eu criei o meu cartão virtual, que é aquele cartão que eu envio pelo WhatsApp. Então, eu tenho que diferenciar o público. Aquele público mais descolado, eu vou acabar entregando esse cartão virtual pelo WhatsApp. Agora aquelas pessoas que têm empresas, aqueles profissionais autônomos, de repente, eu preciso entregar um cartão impresso, né? Então, o Uhum. grande desafio no início da advocacia é correr atrás, né? É isso. Mas, se é que eu posso dar alguma dica, mas Claro, essa questão de fazer postagens para a internet ou mesmo gravar vídeos falando dos seus casos particulares, isso faz com que acabe atraindo clientes para você. Eu já tive vários sim, clientes que vieram até mim depois de ter visto um vídeo meu no Vida de Advogado falando sobre um caso. Então, eles viram eu exato, falando sobre aquele caso e me procuraram e acabaram virando cliente. Então, eu tenho muito exatamente. cliente que veio dessa forma. Exatamente. E o Instagram, ele tá tendo um lado bom, você investir no Instagram, porque ali você realmente faz uma postagem falando de determinado assunto, por exemplo, eu vou falar sobre ICMS em cobrança de energia. Então, aquelas pessoas que estão passando por esse problema, eles vão lembrar, a doutora do direito do consumidor, eu vi ela falando alguma coisa sobre energia. Então, ele vai acabar mandando um direct ali para você. Então, não importa, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou contratar fulano pelo número de seguidores, mas aquela pessoa que tem aquele número de seguidores, ela tem que ter um nicho, ela tem que falar de determinado assunto, ela tem que investir no seu pessoal, no seu marketing, né? Então é isso, a advocacia, nós estamos aí na advocacia digital, os advogados já estão se atualizando digitalmente, tanto nos processos aí que já estão sendo digitalizados em uma grande parte, a audiência já está
tendo audiências virtuais aí, que a pandemia trouxe isso. Eu achei que essas audiências virtuais têm um lado positivo aí, porque causa mais celeridade, você não perde tempo tendo que ir lá somente participar de uma audiência que vai durar 5 minutos, né? Então, você acaba auxiliando o seu cliente para essa audiência. Envia o aplicativo, ensina, a audiência ali dura no máximo 10 minutos e assim, você está na sua casa, você está no seu escritório, né? Então, o Uma- advogado hoje, a gente já está vivendo esse momento aí digital. a gente não precisa nem colocar o terno completo, né? Só coloca a parte de cima e tá Por tudo, colocar a parte. tudo E preparado. cuidado aí com os aplicativos, né? Muitas vezes você já está ali na sala e você está falando e você não sabe que está gravando. É Ainda verdade. viram muitos vídeos, no começo com muitos vídeos. Hoje, acho que deu uma parada porque as pessoas já começaram a se identificar, mas se prestar atenção aí nas mídias, tem muitos vídeos virando memes aí por conta disso. Mas tem um lado positivo, né? Acho que temos que comemorar essa era digital aí, né? Tanto a era digital na advocacia, como na era digital profissional nosso, né? Como advogado. E me diz uma coisa, a doutora faz parte de 2 comissões aí em Cuiabá. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, eu faço parte, internet, eu faço parte aqui da ABA, da Associação Brasileira de Advogados, da Comissão de Direito Civil e Processual Civil. Está sendo uma experiência excelente, né? Eu participando aí dessa comissão, fazemos reuniões, debates. A ABA, ela promove cursos para o advogado de aperfeiçoamento, cursos de agenda, cursos para que você possa trabalhar com as redes sociais, criar seus posts. Eu mesmo crio as minhas postagens, né? As pessoas perguntam, como que você ainda advoga, administra um escritório e você ainda consegue administrar as redes sociais? Sim, é exatamente isso. O advogado, ele vai começar a se atualizar. Ele vai encontrar ferramentas aí no decorrer do tempo, do seu caminho, ferramentas que fazem com que eles possam agendar os tipos de postagens. Não precisa postar Exato. vários posts todo dia, mas ele pode se organizar. Hoje eu vou falar sobre direito de arrependimento. Então, eu já faço uma postagem. Eu posso, por exemplo, final de semana, no sábado, criar 3 postagens, salvar ali no rascunho do Instagram, e durante a semana eu já tenho 3 posts salvo para publicar. Né? Então, a Associação Brasileira está sendo ótima. Inclusive, vai ter uma live nas próximas semanas sobre recurso extraordinário, recurso especial, tá? Então, está sendo interessante participar da associação. Manda para mim depois, quando tiver a data dessa live, daí eu divulgo aqui na página. E falando dessa Obrigada. questão, de postagens, agora mesmo, antes de começar a live, eu estava fazendo exatamente isso. O que que eu faço? Eu faço tipo umas 50 postagens. Daí eu programo tudo no Facebook. E daí entra automaticamente 4 postagens por dia na página do Vida de Advogado. E eu tenho postagem só até amanhã. Então eu tenho que terminar hoje para programar tudo, para deixar já para o resto dos dias. E para o Instagram, eu faço, tipo, eu tô lá na sala vendo o Jornal Nacional, por exemplo, eu pego o celular e faço ali uma postagem eu uso o Canva. Eu faço ali uma postagem pelo Canva. Eu uso também o Canva. Uso o É, Canva e para fazer aquelas edições, depois que a mensagem está pronta, depois que o Canva já está ali digitalizado, eu uso o InShot para escolher qual? fundo, para InShot. É um InShot. aplicativo. Por exemplo, eu faço essa live. No InShot você pode editar, você pode gravar um vídeo e editar por parte. O InShot permite isso. E tem a questão de edição de fotos no InShot também. Então, acho bacana. Nós vamos nos conhecendo, né, esse lado aí, marketing nosso. Até O anotei advogado. aqui, depois eu vou instalar para ver como que é. Sim, interessante. Até para editar live lá, você pode usar o InShot tranquilamente. Eu gosto do InShot. Vou testar. Bom, agora Sim. que o pessoal já ouviu um pouquinho sobre a doutora Ludmila, vamos entrar aqui num assunto propriamente da live, que são os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, né? Exato. Eu me lembro quando esse código saiu, eu era pequeno ainda, mas eu lembro. Mas me diz uma coisa, quando que o código fez 30 anos? Foi agora em setembro? Quando foi a data? Foi dia 11 de setembro. Foi quando o código completou aí 30 anos, né? 11 de setembro de 90. Né? E de lá para cá,
Não vou dizer que o código ele vem passando por certas mudanças, né, significativas aí, até porque nós, advogados, vamos nos atualizando com o Código de Defesa do Consumidor, principalmente na defesa do nosso cliente, que é o consumidor na maioria das vezes, utilizando aí de jurisprudências e doutrinas recentes, né? Então, assim, eu vou pegar o artigo lá que vai falar das práticas abusivas. Eu vou falar do artigo 6º para a questão de vulnerabilidade. Meu cliente não tem como provar que ele foi lesado, mas tem uma verossimilhança nas alegações do que ele me diz ali, tem como provar, mas ele não tem aquele documento, então eu vou inverter o ônus da prova, né, que é o artigo 6º lá, inciso 8º. Então, assim, por mais que tenha o artigo 6º lá, falando sobre a inversão ao ônus da prova, na questão do que fala a vulnerabilidade do consumidor, eu vou me atualizar, eu vou fazer essa defesa com relação a julgados recentes, né? Eu não vou pegar uma decisão de 2008 para utilizar numa decisão de 2020. Quer dizer, as coisas, elas vão mudando, principalmente no direito do consumidor. Por isso é interessante que o advogado ele sempre vai se atualizando, não só no direito do consumidor, como outras áreas do direito também, né? Então, as doutrinas, jurisprudência, elas vão mudando com o tempo também. Então, tem essa questão dos danos morais. Hoje, uma grande dificuldade que eu vejo no direito do consumidor é com relação ao mero dissabor, mero aborrecimento. Então, o advogado, ele ingressa ali com a ação, o seu cliente exige, né, o dano moral, um valor determinado, que você tem que agora especificar o valor do dano moral, não genericamente vou colocar ali para o juiz decidir. Então, assim como nas outras demandas, eu já tenho que especificar para o juiz o valor que meu cliente sofreu, uma proporção, né, desse dano moral, e que lá na frente o juiz fala, não, esse é um mero dissabor, coisas do cotidiano, e acabam não concedendo aí o dano moral. Né? Então, são duas questões que você tem que analisar antes de ingressar com a ação. Se tem as documentações em dias, se não tem inversão ao ônus da prova, e verificar a proporcionalidade aí dos danos morais. Né? Então, acho que a grande dificuldade hoje é essa questão dos danos morais. Essa pergunta nem estava aqui, mas eu vou, como a doutora tocou nesse assunto, como a doutora tocou nesse assunto dos danos morais, a doutora não acha que hoje em dia existe uma banalização do dano moral e que os maiores culpados disso são os próprios advogados que acham que tudo tem que pedir dano moral e nem orientam o cliente dele? Por quê? Porque quando você pede o dano moral, você dá um valor para a causa. O valor da causa é aquele valor que você está pedindo dano moral. Daí, se você perde a ação, se o seu cliente perde a ação, ele vai ter que pagar a sucumbência com base naquele dano moral absurdo que foi pedido pelo advogado. Então, a doutora não acha que, às vezes, é culpa também nossa, do advogado, de não explicar para o cliente o que pode acontecer e banalizar o dano moral? Tudo é dano moral? Exatamente. A partir do momento que o advogado ele recebe uma demanda em seu escritório, ele tem que ser franco com o cliente em dizer se cabe danos morais ou não. Choveram enxurradas de processos do direito do consumidor virou moda, assim, ingressar com uma determinada empresa aquele advogado que não atua conforme a ética, né, ele acaba adquirindo para o seu escritório vários clientes, por exemplo, 10, 20 clientes para entrar contra aquela determinada empresa, pegam um modelo de expedição inicial, uma inicial, acaba colocando ali para todos, né? Então, isso acabou prejudicando também. Aquela ação que foi gerada ali vai gerar um impacto para outros advogados também. Então, é interessante que hoje, quando você for ingressar com uma ação judicial, veja se realmente cabe dano moral ou não, porque você vai acabar perdendo tempo de ingressar com essa ação. Mas aí o cliente que tem que saber se ele sofreu ou não. Não, mas a partir do momento que o advogado recebe aquele processo, ele tem como saber ou não, porque ele que vai fazer a defesa, ele que vai encontrar as jurisprudências corretas para aquele processo, né, doutor? Então, advogado, cliente, tenham noção do que vocês vão pedir, porque não é só o dano moral que vocês acabam solicitando, requerendo, são os danos materiais também. Então, imagina a soma do dano material e o dano moral e lá na frente acabar tendo uma litigância de má-fé, né? Então, é interessante mesmo que haja um diálogo entre cliente
e advogado para que parem um pouco de ingressar com ações que não vão dar em nada, só vai acabar prejudicando outros, porque o judiciário vai ficar mais afogado ainda, vai juntar demandas que realmente não tem como ter um dano moral, o cliente não teve como provar, né, o dano moral, e com aquelas demandas que realmente teve um dano sofrido. Então, acaba realmente banalizando essa questão, sim. Entendi. E, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem 30 anos, de lá, né, surgiu lá em 1990. Sim. Lá em 1990 era outra realidade. Por exemplo, as pessoas nem se utilizavam de pagamento pelo celular, PicPay, essa coisa de encostar a pulseirinha e já pagar. Enfim, era outra realidade. Era utilizado tipo cheque, né? Você dava cheque, o cheque pré-datado, né? Enfim. E hoje não. Hoje tá tudo mais moderno. Você paga uma conta pelo celular, você transfere dinheiro pelo celular, você faz tudo pelo celular e tem aquelas pulseiras eletrônicas que também você consegue pagar. Enfim, né? Nós passamos do cheque para toda essa parte tecnológica. Você não acha que o Código de Defesa do Consumidor ficou meio que obsoleto e ele precisaria de uma atualização hoje em dia? Então, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, apesar de ele ser lá de 1990, eu não entendo, né, no meu ponto de vista, porque vários advogados terão outros pontos de vista, que deverá passar por grandes mudanças, até porque, como eu disse anteriormente, as jurisprudências e a doutrina, elas vêm se atualizando constantemente no direito do consumidor. Então, assim, lá o direito do consumidor já prevê, o código já prevê o direito de arrependimento no prazo de 7 dias para compras realizadas por internet, porque o consumidor não tem noção nem qualidade, nem quantidade daquele produto ou serviço que ele vai adquirir. Então, a partir do momento da contratação, ele tem o prazo de 7 dias. Então, por mais que é de 90, eu não vejo que deverá passar por uma mudança, né? Então, digamos que uma mudança grave, né? Ou grande aí para o advogado. Mas tem algumas questões que eu acredito que deveria incluir, sim, né? Eu acho assim que são serviços essenciais, por exemplo, a energia elétrica, o fogão, a geladeira, você não tem que esperar aquele prazo de 30 dias para solicitar, então você, imediatamente, quando constatado o defeito, o vício daquele produto adquirido, você imediatamente pode solicitar a troca sim, tem que esperar os 30 dias por ser um serviço essencial, por a geladeira ser essencial. Eu acredito que os legisladores tinham que incluir também aí os celulares também. E a internet. A internet, exatamente, colocar a internet, porque incluir, né, a internet também como serviço essencial. Tem alguns colegas que vão falar, não, mas a internet e o telefone já são serviços essenciais. Sim, mas aí nós, advogados, vamos ter que se basear em jurisprudências e doutrinas. Então, seria muito mais fácil ter inclusão no Código de Defesa do Consumidor sobre o que é ser essencial ou não, para que nós possamos ter uma maior ferramenta para direcionar o nosso cliente, né? Não somente ficar buscando por jurisprudência e doutrina e depender ainda do que o juiz vai decidir. Não é verdade? Mas, assim, lógico que o consumidor de 90, ele fazia o orçamento porta a porta. Né? Os orçamentos, ele saía nas ruas aí e fazia o orçamento. Hoje o orçamento é pela internet, né? Todos sabem assim, mas tem orçamento que é cobrado. Lá no Código de Defesa, você não vai encontrar nenhum artigo que proíba o fornecedor de cobrar. Não, mas o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, ele fala assim, tudo bem, por mais que o Código de Defesa do Consumidor não fala sobre isso, não menciona, nós vamos regulamentar. Tudo bem, o orçamento ele passa a ser cobrado se o cliente souber. Então, se houver informação anteriormente acerca desse orçamento, tudo bem, o fornecedor ele pode cobrar. Então, assim, o Código de Defesa não traz isso. Uma outra questão também que você não vai encontrar um dispositivo no CDC é com relação à emissão de nota da segunda via da nota fiscal, por exemplo. Eu fiz uma compra de um determinado produto, um bem, vamos dizer, um bem durável, que tem um prazo de 90 dias, né, para realizar a troca aí, e não tenho como provar, eu perdi a minha nota fiscal. Eu não vou encontrar no CDC algo que obrigue
o fornecedor dele solicitar. Mas como vem a jurisprudência, a doutrina, os institutos, por exemplo, eles trazem, né, o que eles têm que fazer. Então, se eu perdi a nota fiscal, eu vou solicitar ao fornecedor o espelho da nota fiscal. O fornecedor, ele tem que me fornecer a segunda via da nota fiscal, no caso o espelho, e não haverá nenhuma cobrança por isso, porque aí já vai houver aí a prática abusiva, né, com relação a essa cobrança. Então, assim, é interessante falar. Pode falar, doutor. Um fato curioso relacionado à nota fiscal é que aconteceu comigo. Eu fiz uma compra de um produto aqui para casa que eu precisei trocar e paguei no cartão de crédito e não me deram a nota fiscal. Disseram que iam enviar a nota fiscal para o meu e-mail. Não enviaram essa nota fiscal. Isso foi em julho. Daí, em agosto, eu cobrei a empresa de novo e falei, olha, eu preciso que vocês me mandem a nota fiscal. Se eu tiver que trocar tudo, como que eu vou fazer? Né? E eles não mandaram até agora. Daí eu falei, vou reclamar no Procon. Daí eu entrei no Procon online, né, o site do Procon, e coloquei lá que eu tinha comprado produto tal, juntei a papeleta do valor que eu paguei. Sabe o que o Procon me respondeu? Que esse assunto não era de competência do Procon, e sim da Receita Federal. Que a falta de nota fiscal não era no Procon que eu tinha que reclamar. Mas, poxa, eu sou o consumidor, eu estou reclamando de algo que o fornecedor deixou de fazer, né? E o Procon me deu essa resposta. Daí eu falei, paciência. Mas, enfim. Exatamente, complicado. Até porque nós, como advogado, nós vamos também orientar o nosso cliente a procurar o Procon, fazer uma reclamação, emitir nota fiscal. A empresa, o fornecedor, ele é obrigado. A falta de emissão da nota fiscal é crime, né? Lógico. Mas acredito que o Procon, ele teria que, sim, atuar na defesa do consumidor e fazer com que a empresa expedisse aí a nota fiscal, né? Pois então, assim... Eu também acho. Daí eu falei, eu vou fazer o quê agora? Eu vou entrar no JEC para falar para o juiz que eu quero a nota fiscal do produto. Né? O juiz vai falar, pô, você não tem o que fazer? Mas, enfim, eu ainda estou tentando uma forma... procurar o juiz quando, de repente, esse produto que você adquiriu, que não teve a nota fiscal... Você fazer a ligação na empresa, no saque da empresa, anotar o número de protocolo. Já fiz se isso. Se posteriormente vir a ter um problema aí com o produto, seja um vício oculto, né? Por exemplo, o vício oculto não é aquele aparente. Você vai descobrir depois que passou o prazo de garantia. Sim. Mesmo com esses produtos, você pode sim reclamar judicialmente, que você não pode ficar no prejuízo. Mas enfim, vamos lá. Já fazem 30 anos, né? Você acha que quais foram as maiores mudanças durante esses 30 anos em relação aos consumidores e fornecedores de produtos e serviços? Sim. Desculpa, eu estava lendo uma pergunta aqui, me distraí. Não, ela fez só um... Estava na minha página quando eu comentei, desculpem. Desculpa. Não, ela fez assim, às vezes caímos numa armadilha mesmo sendo advogados. Nossa boa-fé nos prejudica, infelizmente. Acho que ele estava falando da questão da nota fiscal. Tá. Desculpa, pode fazer essa pergunta, me distraí. Imagina. Então, quais foram as maiores mudanças... Acontece na live. Não, sim. É ao vivo, né, gente? Não é gravado. Quais foram as maiores... Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quais foram as maiores mudanças que ocorreram nesses 30 anos na relação consumidor e fornecedor? Sim. Como disse, né? Por que foi instituído o CDC lá em 1990? Porque o consumidor, nós utilizávamos aí em 90 o Código Civil, né? Então, tratávamos as relações de consumeristas aí como uma relação do direito privado. Né? Então, por isso teve-se a ideia dos legisladores para regulamentar essa questão do CDC, justamente para manter um equilíbrio contratual entre as partes, para manter um equilíbrio até justamente para que não viessem tamanhas demandas, como vem acontecendo para a atualidade, né? Então, durante esses 30 anos, o consumidor ele passou a ter mais consciência.
do que vencer o CDC. Hoje, o consumidor está mais antenado nos seus direitos. Os consumidores, eles sabem o prazo de garantia, o vício, sobre vício, sobre defeito. O consumidor hoje, ele é muito mais fácil tentar fazer um acordo, porque tem mecanismos aí que o próprio governo oferece para que o consumidor e o fornecedor possam negociar essas relações contratuais para que não levem uma demanda a mais no judiciário. Então, é interessante falar sobre isso, né? Em 90 não tinha tantas demandas em direito do consumidor, porque o consumidor, ele não ligava muito para essa questão processual, né? Então, a partir do momento que ele começou a se antenar mais, saber mais sobre proteção de dados, por exemplo, que vem aí a Lei Geral de Proteção de Dados também no direito do consumidor, né? Isso aí a gente pode falar depois em outra live. Então, é interessante porque realmente os consumidores estão mais ativos hoje, porque ele tem a visão, além de ser um consumidor, hoje ele também se entende como um futuro fornecedor também, né? Justamente essa questão aí tá virando como eu vou dizer, se tornando aí um equilíbrio, tá? Entre as partes. Olha lá, a Melina Maciel está perguntando aqui, ó, guardo a nota por quanto tempo para eventual vício oculto? Então, Melinda, as notas de fiscal, a nota de prestação de serviço, os consumidores acabam guardando aí por 5 anos, tá? Mas vai depender. Por exemplo, se você comprou uma geladeira e depois do prazo de 90 dias você descobriu um vício oculto, você tem que procurar, lógico, a empresa para que faça a troca ou faça a troca ou a assistência, né? Que você tem direito, o consumidor tem direito. Então, quando você descobre, imediatamente você tem que procurar, porque, como eu digo, o direito não socorre aqueles que dormem. Até porque quando o produto vai para assistência técnica, o técnico vai avaliar mais ou menos em quanto tempo você descobriu. Não importa se passou a garantia de 90 dias, 1 ano depois eu descobri esse vício, mas realmente você descobriu com 1 ano ou descobriu antes e foi só procurar agora. Então, quem vai dizer também é a assistência técnica, que tem que ter lá a boa-fé, lógico, da assistência técnica e informar. Mas no vício oculto especificamente, você pode ingressar com a ação judicial por dano material, seguindo o prazo aí de 3 anos, né? Então, o direito não socorre quem dorme. Se você descobrir um vício oculto naquele produto, ou mesmo um serviço, quando eu falo, a gente acha que o prazo de 90 dias é só a troca da geladeira, a troca do fogão, 30 dias aquele alimento que está estragado, que está com a data de validade vencida, não. O prazo também para que o consumidor procura é equivalente àquele serviço também de assistência. O conserto do ar-condicionado, o meu veículo passou por uma mecânica, então também você tem o prazo de 90 dias, só que assim, o que você tem que saber, consumidor? O CDC, ele protege o consumidor na relação entre consumidor e fornecedor. Então, o consumidor e uma pessoa física que queiram discutir, ela vai ter que procurar o Código Civil, né, e entrar numa discussão aí para o direito privado. E não vai entrar uma questão aí do CDC para discutir a relação aí de vocês. Perfeito. Então, dificilmente você vai utilizar o artigo 6º. Então, você vai ingressar, por exemplo, você comprou um carro de um colega, por exemplo. Ele não é fornecedor. Ele não trabalha com o ramo de concessionária de veículo. Ele é uma pessoa física, assim como você. Então, assim, você comprou o veículo, você não sabia dos defeitos que esse veículo vinha ocorrer no longo do tempo. Não importa, porque o CDC, pessoal, só para esclarecer, ele não faz distinção com relação ao prazo de garantia entre produtos novos e usados. Não traz dessa distinção, tá? Então, só que o que vai diferenciar é a boa-fé, né? Então, você, quando for adquirir um produto usado, como um veículo, por exemplo, você tem que estar ciente dos defeitos aparentes que aquele produto traz para você. Agora, se você adquirir um veículo, passou o prazo de garantia, ele não é um fornecedor, você não vai utilizar lá o artigo 6º, a questão da vulnerabilidade, porque ele também é vulnerável. Então, eu vou utilizar o Código Civil. Mas, assim, complementando, eu vou dar uma dica para o pessoal aqui. Complementando Sim. a pergunta da Melina, em relação à nota fiscal, eu aconselho, se possível, guardar essa nota fiscal o máximo que você puder.
por exemplo, eu tenho uma gaveta aqui, uma pasta que é cheia de nota fiscal. E por que que eu faço isso? Porque teve um caso, não é meu, mas era do escritório no qual eu trabalhava, no qual teve um roubo no condomínio. Entraram no condomínio de prédio e levaram um monte de coisa de vários apartamentos. E daí essas pessoas tiveram que entrar na justiça para reaver esses pertences que foram roubados. E daí, assim, como que você vai provar que você tinha dentro do seu apartamento sei lá, algo de valor, televisão? Como que você vai provar isso? Com a nota fiscal. Então, se você não tem a nota fiscal, fica meio complicado você provar. Se você tem um seguro do seu imóvel, você tem um seguro e que você fez o seguro da sua casa e, sei lá, aconteceu uma tragédia, pegou fogo, foi roubado, enfim. Como que você vai comprovar o que tinha lá dentro? Com a nota fiscal. Exatamente. Então é interessante, não custa nada. Guarda a nota fiscal ou escaneia a nota fiscal e salva no pendrive, né? Se não quer ficar guardando papel, escaneia tudo e salva no pendrive. Mas vamos lá para a nossa terceira parte aqui, porque já são 8 horas e, né? Já são 8 O tempo passa voando, né? Nossa, muito. Falar em consumidor. Aí em Cuiabá o horário é diferente, não é? Sim, aqui é 1 hora antes, né? Então aí eram 7h19, aqui eram 6h19. Ah, mais cedo. Então aí Ainda tá cedo. em Cuiabá são 19 horas e 3 minutos, aqui são 8h03. Mas vamos lá para a terceira parte, que é a parte que envolve essa questão da pandemia. Então, assim, deixa eu até falar para o pessoal aqui. Tipo, eu utilizei do conselho da doutora Ludmila esses dias, porque eu tive um problema com a academia lá, que eu cancelei a academia, porque eu não quero voltar agora. E a academia me cobrou um valor absurdo de multa, então, né, quem quiser, tipo, pode contar aí com a doutora Ludmila, segue ela lá no Instagram, porque Obrigada. especialista em direito do consumidor. Olha Vamos só, lá. durante a pandemia nós tivemos vários problemas, como esse que eu contei agora da academia, por exemplo, né? E teve vários problemas relacionados entre o consumidor e o fornecedor. E foi editada uma medida provisória que, se eu não me engano, que já foi convertida em lei. Então, assim, qual foi essa medida, né, em síntese, porque a gente não tem muito tempo. Então, do que trata essa medida provisória, que é a 948 de 2020, convertida em lei, o que ela vem favorecer ao consumidor, o que ela vem tratar nessa questão consumidor e fornecedor? Então, primeiramente, quando se deu início lá à pandemia, né, que foram todos pegos de surpresa, vários empresários ficaram sem saber o que fazer diante de um caso fortuito, né, de força maior, aí podemos utilizar o Código Civil, com relação a quando se fala em danos morais, principalmente porque muitas pessoas já de imediato queriam ingressar com dano moral sem entender o que era a pandemia, sem entender que nós passamos aí por um lockdown, tudo teve que fechar, comércios tiveram que fechar, eventos cancelados. Imagina aquela pessoa que vinha planejando o seu casamento, mês das noivas, mês de maio, muitos noivos aí, né, se programando durante um bom tempo. Aí veio a medida provisória 948, justamente para regularizar essas questões aí do direito do consumidor, para que não pudéssemos utilizar o CDC ao pé da letra, porque muitos fornecedores com isso iam acabar decretando falência, porque é prática abusiva, por exemplo, não tem um evento, cancelamento, eu não posso reter o dinheiro, o valor do meu cliente ali, né? Então, imediatamente ele ia acabar ingressando com uma ação judicial. Aí a medida provisória veio justamente para causar um impacto, um equilíbrio e regulamentar essas questões. Então, assim, utilizamos a medida provisória aí, que foi de abril, aí, dia 8 de abril, praticamente ela já estava em andamento, em vigor aí, e os fornecedores, com base nisso, foi oferecido aos consumidores uma disponibilidade de crédito na época, um direito de remarcação no prazo de 90 dias da edição da medida provisória. O consumidor teria que procurar a empresa de eventos, buffet, hotelaria, serviços, né? Então, aí o que eles queriam? A devolução do valor. Então, a medida provisória veio com essa questão de regulamentar. Falou para o consumidor,
o fornecedor, no caso, falaria ao consumidor, consumidor, vamos negociar os termos do contrato. A medida provisória trouxe isso para que nós pudéssemos verificar essa questão. Eu vou disponibilizar uma disponibilidade de crédito, onde você teria um prazo aí para utilizar os serviços, né? A remarcação também trouxe essa questão da remarcar, e a revisão. Depois que foi utilizamos aí essa medida, o prazo estava acabando, então ela teria que, o legislador lá, o presidente, teria que tomar alguma atitude, né? Então, vamos fazer a conversão da medida provisória em lei. Então, ela foi vetada, desculpa, ela foi sancionada. Sancionada. Né? E foi sancionada sem vetos. O presidente, ele teria que vetar algumas partes, né? Por exemplo, alguns artigos aí, mas não, vamos sancionar da mesma forma que está. Né? Lógico que passou por algumas ressalvas, mas ele acabou não vetando nenhum artigo aí. Tá, então a medida provisória foi convertida na Lei 14.046 de 2020, ela é a partir de 25 de agosto, já poderíamos estar utilizando. Aquelas pessoas que já fizeram acordos com base na medida provisória já estão realizados, não teriam como utilizar da medida provisória, da lei, né, na verdade, porque já haviam feito, mas essa lei, ela foi retroativa. Então, eventos, serviço de buffet, a partir do contrato de janeiro, você já poderá se utilizar. Até porque a medida provisória, ela dizia ali que para os meses de março, né, por exemplo. Mas aí veio a lei e falou, peraí, mas eu não ficou meio assim porque, tipo, a pandemia ela foi decretada o lockdown em março. Mas os contratos realizados antes de janeiro poderão ser, sim, negociados. Então, houve aí uma vantagem também, umas extremas vantagens aos fornecedores. Ah, mas essa medida provisória já vinha prejudicando o consumidor, e foi convertida em lei, e não trouxe benefício. Não é isso que vem acontecendo. Ela veio justamente para evitar o cancelamento de um serviço futuro. Por exemplo, se a empresa ela fale, outros serviços contratados, infelizmente, você acaba não contratando, né? Porque ela não vai ter o dinheiro, o valor que você investiu ali para devolver. Quando eu falo serviço de buffet, hotelaria, entra também aí os fotógrafos, né? Aquele cerimonialista particular também. Só que, pessoal, uma dica que eu vou dar aqui para vocês saia da informalidade. Porque, doutor, imagina aquelas pessoas autônomas que montou ali uma pequena empresa que não tem CNPJ. Como que vai negociar com aquele consumidor? Então, é interessante que se você trabalha com serviço de turismo, por exemplo, serviço de eventos, faz um cadastro ali no Cadastur. Você entra no site Cadastur, faz o seu cadastro. Mas que vantagem que eu vou ter? As vantagens serão extremas. Vocês vão poder negociar com o seu cliente com base no CDC. Então, saia da informalidade. Mas o meu contrato já foi realizado com aquele cliente. Não tem problema. A medida provisória, a lei que foi convertida, né? Ela é a partir de janeiro. Então, aquele evento que o seu cliente marcou com você em janeiro, você pode sim negociar com ele. Se você não sou do setor de turismo, não sou do setor lá do que você fala de viagens, eu tenho um buffet, eu trabalho com evento, mas eu sou uma pessoa física que estou na informalidade. Você pode fazer o seu cadastro de microempreendedor individual. Então, você entra num site lá, procura a junta comercial do seu estado, do seu município mais próximo, dura no máximo 15 minutos, você sai da informalidade para fazer acordos. Né? Então, para que não utilizaremos aí o Código Civil, o processo acaba se alongando muito mais, então você pode entrar no juizado de pequenas causas, de repente, mas só falando mais rápido aqui, a lei, ela trouxe o seguinte dispositivo lá. Pessoal, o fornecedor e a empresa, ela não é obrigada a fazer a devolução do valor ao consumidor, desde que ela ofereça ao consumidor duas possibilidades aí, duas opções, que seria remarcação, vamos remarcar esse evento aí. O consumidor ele tem um prazo até de 120 dias antes do evento para poder remarcar, e você tem um prazo de 120 dias. Na verdade, a medida provisória, ela trazia um prazo de 90 dias, né?
Hoje, ela traz um prazo aí de 180 dias para que você possa remarcar o seu evento. Então, você pode remarcar o seu evento até janeiro de 2022. Né? Então, olha a vantagem que você tem de estar negociando, né? Eu vou fazer uma pergunta depois. Tá. Então, a primeira possibilidade... aí também. Tá. Então, a primeira... Tá. Então, a primeira possibilidade aí é fazer a remarcação do seu evento. Lógico que você também pode ter uma disponibilidade de crédito para, né, negociar aí lá na frente. Aquela pessoa que opta por fazer seu evento lá nesse prazo que eu falei para vocês, vocês têm até 180 dias e você tem até 30 dias antes do evento, para não perder, né? E não há que se falar em multa, tá? A medida provisória, ela já retirou os efeitos de multa, de dano moral, dessas negociações. O que vai acontecer? Quando você você tiver uma disponibilidade de crédito lá na frente, eles vão cobrar uma pequena taxa de você, consumidor, mas não é uma taxa referente à multa, é uma pequena taxa aí para que houvesse um equilíbrio contratual, porque digamos que até 2022, por exemplo, as coisas mudem, os valores de um serviço acabam aumentando, né, com o decorrer do tempo. Então, hoje, um evento que você pagaria aí, um casamento, R$10.000, determinado número de convidados, em 2022, esse casamento ele pode custar R$12.000. Então, você pode ter um acréscimo de R$2.000 para manter o equilíbrio, para o fornecedor não sair prejudicado. Essa questão aí veio no dispositivo da lei. Então, não é ilegal ele cobrar essa taxinha aí para gerar esse equilíbrio contratual aí. Maravilha. Eu vou fazer a pergunta do Emerson aqui. O Emerson está falando, ó, fornecimento de telefonia e dados é contrato de adesão? Se sim, posso cancelar antes do término e não pagar a multa? Fornecimento de... Então, quando você faz uma contratação de telefone, de internet, você tem o direito de arrependimento lá no prazo de 7 dias, para se arrepender. Então, eu fiz uma contratação de uma conta telefônica, mas eu não quero mais, eu tenho prazo de 7 dias. Peraí, deixa eu só explicar, porque eu não sei se é feito dessa mesma forma em Cuiabá, mas aqui, por exemplo, em São Paulo, as empresas, por exemplo, a Viva, Claro, né? Elas fazem de que forma? Elas fazem um pacote para você acaba aderindo a esse pacote, com um preço promocional, um preço bom, né, para você virar o cliente deles, e eles colocam uma fidelidade de que você precisa permanecer como cliente deles pelo prazo mínimo de 1 ano. Se você, por um acaso, quiser cancelar esse serviço antes de 1 ano, olha lá, contrato de fidelidade. Se você quiser cancelar esse serviço antes de 1 ano, você tem que pagar uma multa que é estabelecida por eles. Então, a pergunta do Emerson, acho que tem a ver com essa questão de você fazer um serviço de assinatura de internet, TV a cabo e telefone, por exemplo, e daí você quer desistir antes do período de fidelidade. Isso é um contrato de adesão? Essa multa... por exemplo, o contrato da internet que eu pus aqui em casa... Se por um acaso cair a live, eu te chamo de novo, tá? Porque pode ser, né? Se der o tempo, às vezes cai. Mas então, por exemplo, o plano de internet que eu fiz aqui para minha casa, eu fiz todinho ele por telefone. Eu não assinei absolutamente nada. E é um plano que tem fidelidade de 1 ano. Se eu quiser cancelar antes de 1 ano, vai ter uma multa que eu vou ter que discutir se é devido ou não. Então, a pergunta dele é isso. Se é um contrato de adesão e se cabe essa multa. Primeiro, como que é o nome dele? Emerson. Emerson, primeiro, quando você vai adquirir um plano, o consumidor ele tem que escolher se ele quer um plano com TV, internet, ele é da sua escolha, porque se você for fazer um plano, por exemplo, de telefone, e eles falarem, não, esse plano é um valor X,
mas você teria que adquirir o telefone e a TV, aí a prática da venda casada. Se você fizer a contratação desse plano, nós consumidores somos vulneráveis nessas questões, principalmente quando envolve contrato de adesão. Então, se o consumidor ele verificar que houve um exagero, ele pode sim solicitar a revisão desse contrato. Até porque todo contrato que você verificar que tem cláusulas abusivas, por exemplo, ele é passível aí de revisão e até mesmo a anulação desse contrato com relação ao artigo 6º aí, porque nós somos vulneráveis. O Código de Defesa do Consumidor não vai trazer especificamente sobre contrato de fidelidade, mas a jurisprudência e doutrina é pacífica. O que acontece? Quando você faz um plano, você tem que saber, você tem que saber os valores e você tem que ser informado do tempo de fidelidade daquele plano. Ou seja, o cliente ele tem que estar ciente do que está sendo cobrado. Tá? Principalmente, isso vai ocorrer também em vários contratos, né, de adesão, mas o consumidor ele tem que estar ciente do que ele está sendo contratado. Agora, digamos que eu faço um contrato de adesão e a multa ela acaba sendo desproporcional. Né? Então, por questão do direito à vulnerabilidade que nós estamos correndo diante dessa empresa, que ela tem o conhecimento técnico e nós não, nós podemos sim solicitar a revisão desse contrato e verificar, porque digamos que uma multa, você faz um plano, adquirir um aparelho, por exemplo, e a multa custa R$2.000, digamos. Então, ela acaba sendo desproporcional. Nada impede você de fazer a revisão, mas cada caso é um caso. Por exemplo, tem multas aí que é valor irrisório, né? Que às vezes o consumidor vale mais a pena ele cancelar e pagar aquela multa de R$200. Mas aí vai depender, se uma multa de R$2.000, você está cumprindo aí com o pagamento, você for cobrado, teve o nome negativado, e poderá sim entrar com uma ação. Aí chama o advogado. Para revisão aí dos valores. Você não precisa chamar o advogado só quando está com o problema. Você pode pedir instrução, entrar em contato com a empresa, anote o número do protocolo, por exemplo, deixa os números. O PROCON, principalmente, para discutir as cláusulas do contrato, principalmente no contrato de adesão, porque vem as entrelinhas lá que você acaba não entendendo. Eu fiz uma live só para terminar aqui, falando sobre o direito bancário, e nós falamos sobre o seguro prestamista, que é um seguro que o consumidor adquire por meio de um contrato de adesão. E lá, o consumidor, ele não tem a informação de que está contratando o seguro prestamista. Então, nesse caso, caberá a revisão de um contrato, sim, né? Quando fala em seguro prestamista. Ah, mas o que é o seguro prestamista? Por exemplo, eu faço um empréstimo de um consignado, por exemplo, eu pago uma taxa aí de R$2.000, se lá na frente eu ficar desempregado, por exemplo, eu posso utilizar o seguro prestamista para cobrir, para pagar determinadas parcelas aí. Só que tem que ter a opção lá para o consumidor, se ele aceita ou não. Agora, se o contrato de adesão deixa lá uma cláusula bem pequenininha, o consumidor não consegue identificar, né? Aí, no caso, a empresa está utilizando da má-fé. Então, nesse mesmo caso, eu posso solicitar a revisão. Já fiz um vídeo para o Vida de Advogado falando disso, de um caso que eu tenho, no qual a pessoa fez esse seguro, esse contrato, esse seguro prestamista, daí ficou desempregado, a gerente do banco não falou nada para ele que ele tinha esse seguro, ninguém falou nada, e quando ele descobriu e quis dar entrada no seguro, falaram que ele não preenchia os requisitos. Daí eu fui olhar os requisitos e falei, não, mas ele preenche, né? Enfim, tive que entrar com a ação porque eles disseram que não. Mas nós chegamos aqui ao final da nossa live, que foi muito boa e muito produtiva, né? Então, eu gostaria que a doutora encerrasse a live deixando aqui uma mensagem para o pessoal que assistiu e que acompanhou. E eu queria agradecer também pela sua disposição, pela sua disponibilidade de estar aqui, né? Tipo, numa terça-feira, fazendo aí a live com a gente. E que venham outras e outras lives, né? Sim, com certeza, né? Toda certeza que sim. Maravilha. Vamos falar então, diversos assuntos. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a todos que participaram da live. Agradeço pelos elogios aí a nós, né, doutor, que estamos aqui.
consumidor, fornecedor, vamos entrar em um consenso para que não levamos mais demandas para o judiciário. Não vai caber dano moral ao consumidor se você teve o seu casamento cancelado em virtude da pandemia, do lockdown. Então, assim, desde a medida provisória já retirou os efeitos dos danos morais, mas assim, eu posso ingressar com dano moral como consumidora, eu falando como consumidora, desde que aquele fornecedor ele não me atenda, ele não queira discutir comigo, ele não quer falar comigo, ele não responde as minhas ligações, ele não fala o que eu posso fazer, entendeu? Então vai depender de caso a caso. Uma outra questão que eu queria falar aqui, pessoal, cuidado com boleto clonado. Tá? Então, assim, vocês acabam recebendo aqueles boletos, aquelas ofertas de acordo via WhatsApp, via e-mail, aquela empresa, de repente você tem um débito, um crédito com aquela empresa, aí você fala assim, vamos negociar aquele débito com aquela empresa, uma dívida de R$ 2.000, aí vai cair para R$ 800. Você acaba na emoção fazendo pagamento, então verifique se o emissor, o banco emissor é daquela empresa. Pessoal, as empresas que estão, os bancos que estão emitindo aquela nota fiscal, ele não será responsabilizado apenas porque emitiu a nota fiscal. Então, o boleto de cobrança. Então, prestem atenção o que vocês estão pagando. Lógico que os consumidores hoje, doutor, eles estão mais vulneráveis à internet. Os consumidores estão mais, como que eu vou dizer, mais tristes com essa questão, mais vulneráveis, acabam fazendo acordos, vamos parcelar em tantas vezes. Eu quero fazer... Aqui em Cuiabá, para ter uma ideia, teve um site chamado Detran Leilão. O site era cópia do site do leilão aqui de Detran MT. E esse site emitia nota fiscal e boleto. Então, muitas pessoas, inclusive um conhecido meu, ele acabou caindo no golpe. Quando ele procurou o banco, a pessoa já tinha retirado o valor da conta e ele não conseguiu receber o valor porque aquele banco não será responsabilizado apenas porque emitiu a nota fiscal. Então, a minha mensagem hoje é realmente a conciliação, é não levar mais processos de demandas para o judiciário, é entrar em um consenso entre as partes, e eu quero agradecer essa noite por essa live, adorei. Maravilha. Adorei a interação, as pessoas que estão aí, boa noite. Vou fazer Muito uma obrigada. selfie aqui. Vamos fazer uma selfie. Depois eu te mando. Tá, peraí, deixa eu me arrumar. 1, 2, 3 e já. Depois eu te mando, tá bom? Adorei. Tá ótimo. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite aí pro pessoal aí de Cuiabá. Obrigado aí, pessoal, que acompanhou. E até a próxima live. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.